Senhor Jesus, divino amigo, agradecemos imensamente a oportunidade do estudo. Rogamos que o Senhor abençoe teu servo que veio com tanto carinho trazer a sua palavra para todos nós. Que possamos aprender da mensagem que nos será ensinada nessa noite. Se conosco, abençoando-nos e fortalecendo-nos com saúde, paz e harmonia, hoje e sempre. Que assim seja, graças a Deus. Para quem chegou agora, o nosso convidado da noite é o nosso querido Frederico Savabini. Ele é da Casa de Batuíra e ele vai nos trazer a história que consta no livro Ressurreição e Vida, recebido mediunicamente pela médium Ivone do Amaral Pereira, editado pelo espírito Leão Tolstói. A história se intitula O Paralítico de Kiev. Frederico, com a palavra. Muito obrigado desde já, Frederico. Eu que agradeço. Boa noite aí a todos. E esse livro realmente vale muito a pena ser lido, não só pelo Paralítico de Kiev, mas por outras histórias, Ressurreição e Vida. E eu vou começar falando a página inicial do Paralítico de Kiev, que traz o seguinte, em Mateus, capítulo 11, versículo 28 e 29. Vinde a mim, vós que estáis aflitos e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Aprendei comigo que sou brando e humilde de coração e acharei repouso para vossas almas. E o Leão Tolstói abre essa história dedicando assim: a ti, meu irmão, que sofres e choras sobre um leito de dores ou numa cadeira de rodas. A ti que cego não poderás contemplar com os olhos do corpo a consoladora luz do sol nem o semblante do ser amado. A ti que na melancólica penumbra dos hospitais prossegues na marcha da própria redenção, ofereço estas páginas extraídas da minha solidariedade à tua dor. E se talvez ele escrevesse o Paralítico de Kiev hoje, ele ainda estenderia essa dedicatória a ti, meu irmão, que sofres por algum motivo em consequência da pandemia, da ansiedade, dos entes queridos, dos relacionamentos familiares, da perda de um emprego, da parte financeira e tudo aquilo que nós estamos passando. Que tanto nos causa temores, preocupações, às vezes nos traz o desequilíbrio, e ao ler essa história, mais uma vez, a gente pode chegar à conclusão que tudo passa e que só temos que agradecer pelas oportunidades que Deus nos dá. Essa história se passa no século XIX. É até interessante porque o Tolstói diz que chegou a conhecer o Paralítico de Kiev, que é o conde Dmitry Stepanovich Dolgorukov, da Ucrânia, de Kiev, na Ucrânia. Ele chegou a conhecer esse conde quando ele tinha apenas 20 anos de idade. Esse conde era um oficial hussar, que era um oficial da guarda húngara, da família Romanov. Ele foi foi um capitão da guarda imperial de Nicolau I, que foi um czar de 1825 a 1855, e depois serviu também ao seu filho Alexandre II, que é de 1855 a 1881. Esse conde, família de muitas posses, é interessante saber que na Rússia teve a maior dinastia familiar de czares, de imperadores, por 300 anos, a família Romanov. Então ele serviu a Nicolau I e Alexandre II, que eram dessa família justamente. E na Rússia é interessante também você descobrir que apenas 10% da população da Rússia não era de camponeses. 90% eram de pessoas do campo, que enfrentaram várias guerras. Esse conde era uma pessoa que vivia nos saraus, nos bailes de São Petersburgo, era muito admirado pelas moças da época, e ele solteiro e tudo mais, mas teve a guerra da Rússia para tomar a Crimeia. Então foi uma guerra contra a França, a Inglaterra, a Turquia e Piemonte. Ele não precisava ir para a guerra porque ele era protegido do czar Nicolau I,
Mas por questão de orgulho, vocês vão ver que ele era uma pessoa extremamente orgulhosa, não era uma pessoa do mal, mas extremamente orgulhosa. Ele preferiu ir para a guerra, para a Crimeia. E o que lá aconteceu é que, durante a guerra, ele teve que voltar às pressas para a Ucrânia, pois ficara extremamente doente, com um reumatismo fortíssimo, dores atrozes. Ele já tinha 20 anos, ele nasceu em 1835, então isso já é 1855, olha, próximo, né, da data do lançamento do Livro dos Espíritos, por Allan Kardec. E ele, em 1855, aos 20 anos de idade, teve que voltar para a Rússia com dores atrozes, à beira da morte. E olha, aí tem uma primeira passagem que é muito interessante, que ele volta para a Rússia e ele achava que ele ia morrer porque ele não poderia sofrer. E ele diz assim no livro: seria realmente impossível que Deus permitisse que ele, um nobre russo, filho de família agraciada com os poderes indiscutíveis da fortuna e do nascimento, descendente de príncipes e heróicos generais, ele, capitão da guarda do imperador, fosse reduzido à miserável situação daqueles estúpidos mujiks, que mais tarde ou mais cedo se invalidariam. Os mujiks eram praticamente escravos na Rússia, nos camponeses. Eles tinham o russo tem uma situação muito forte de servidão. Inclusive, isso eu aprendi até recentemente, que eles gostam de ter líderes que sejam verdadeiras figuras que parecem ser grandes heróis. Eles admiram isso, está um pouco na cultura. Então, é o país com maior desigualdade social do mundo, muito maior do que o Brasil ou a Índia, por exemplo. E tem muito esse negócio da servidão. E ele dizia que ele não achava que ele se invalidara assim como um mujik, porque não tinha o menor respeito por essas pessoas, consideravam até pessoas que não chegavam a ser pessoas. Ele dizia o seguinte: comigo não sucederá tal coisa, pois sou homem de condição superior, a quem a providência deverá acato, e por isso não me permitirá tão humilhante situação como a do paralítico incurável. Bem, você vê que é muita vaidade, muito orgulho, né? Achar que a providência deverá acato. Ele não tinha esse conhecimento. E, apesar de achar que não ia acontecer tal coisa com ele, depois de 10 anos, com dores atrozes, passaram mais alguns anos e ele virou um paralítico. Então, ele ficou de 1855 a 1865. 1855 foi quando ele voltou da guerra. Ele ficou 10 anos somente sentindo dores, mandaram ele para a França, para a Alemanha, para os melhores médicos, maiores tratamentos, e nada aconteceu. E 10 anos após, em 1865, ele fica paralítico da cintura para baixo. Mesmo assim, ele ainda participava de um outro sarau na casa dele, já não ia mais à corte por causa da vergonha daquela situação, e era muito tratado de forma amorosa pela sua mãe. Ele era solteiro, não se casou, mas a mãe dele tratava ele com muito carinho, e como às vezes na vida, não sabemos muitas vezes o motivo, uma coisa vem seguida da outra, 3 anos depois dele ficar paralítico, ele perdeu a mãe dele, que fez a passagem. E aí ele entrou numa tristeza, numa depressão profunda e começou a blasfemar contra tudo e contra todos, uma pessoa de extremo mau humor, e se afastou completamente da sociedade e resolveu ir para a sua propriedade próxima de Kiev, chamada Parque Azul. Seria interessante, é bacana de quem lê o livro, é imaginar quando descreve como era a propriedade, os lilazeiros, os lagos, as árvores, todas as flores, que se a gente fechar os olhos, era como se a gente estivesse lá dentro da propriedade dele. Pois bem, como toda pessoa que está muito triste e que não consegue entender o motivo das coisas acontecerem e com isso fica blasfemando, fica reclamando da vida, mesmo num local belíssimo, uma atmosfera lindíssima, ele não conseguia perceber beleza em nada. Tinha uma moça, filha do administrador da fazenda, que foi educada pela mãe dele, porque esse administrador da fazenda, ela dizia que era o camponês mais honesto da Rússia, ele era um espetáculo, porque nem ela nem o filho entendiam de nada de negócio, e ele cuidava de tudo.
Então, quando ele morreu, ela passou, a mãe dele, do conde Dmitri Stepanovich Dolgorukov, começou a cuidar dela e ela passou a ter todas as lições, música, línguas, de moça da sociedade mesmo. E essa moça, quando o conde Dmitri chegou lá, passou a cuidar dele como se fosse a própria mãe dele. Ela tinha uma admiração por ele desde criança e nunca se casou. Era 10 anos mais nova que ele. Ele já contava com 40 anos e ela com 30. E ele nem reparava nela, porque na cabeça dele, de certa forma, apesar de toda a educação, ela tocava piano belíssimamente, Mozart, Beethoven e tudo mais, apesar de toda a educação, para ele também era uma criada. E ele não reparava em nada. Mas mesmo assim, ela preparava o chá, preparava os biscoitos de nata, que ele gostava muito, e fazia todas as vontades dele. Um belo dia, chegou o tio dela, que passou a ser o novo administrador da fazenda, e como o conde Dmitri começou a querer resolver dos negócios e de nada entendia, fez uma lambança, literalmente, fez uma besteira, tentando vender diretamente o feno da fazenda dele para a Suécia, sem os intermediários, teve um prejuízo danado, o intendente foi lá falar, e ele teve um ataque de fúria que saiu quebrando tudo, jogando tudo no chão, gritando com o intendente, uma cólera, e a gente nunca deve falar as coisas de cabeça quente, porque depois a gente se arrepende, né? E a gente acaba ofendendo muitas pessoas. Pois bem, esse intendente acabou levando o filho dele, que era sobrinho dessa moça, que se chama Melania Petrovna Melanética, e esse sobrinho queria ir lá, tinha 10 anos de idade, queria ir lá porque ele considerava o conde, o capitão Dmitri, da Guarda Imperial, um verdadeiro herói, quase um semideus. E foi lá porque ele queria escutar, conhecer pela primeira vez o chefe de todas aquelas terras imensas, para ter o que falar com seus amiguinhos, né, que teve a oportunidade de conhecer de perto alguém tão importante para ele. Pois bem, o menino ficou decepcionadíssimo quando viu esse ataque de fúria e, ao ir embora, falou em voz baixa, mas a gente sabe que às vezes essas crianças de 10 anos falam em voz baixa, mas nem tanto, dizendo assim: nossa, esse conde poderia ser um pouco mais educado, né? O meu irmão é paralítico, pior do que ele, e nunca reclamou da vida. E o conde volta-se e pergunta para a moça, a Melania: Melania, quem é esse rapazinho aí? E ela, com medo, achando que ele ia levar uma bronca: ah, esse é meu sobrinho, é o Peter Fedorovitch, meu sobrinho. Vem cá, menino, você disse que tem um irmão na mesma situação que eu? Sim. Pior, porque ele não movimenta nada do pescoço para baixo. Bem, aquela noite foi a mudança na vida do conde Dmitri. Ele começou a pensar naquilo, começou até a tratar mais educadamente, ao se interessar pelo assunto, a Melania. E no dia seguinte, ao acordar, já começava o frio forte na Rússia. Inclusive, por causa desse frio, na Guerra da Crimeia, é que o conde contraiu o reumatismo articular, a gota, né? E as dores. E naquele frio imenso, 20 graus abaixo de zero, eu fico até imaginando o Hélio, né? Hélio, né? Quando fala do frio, estou vendo você rir aí, né? Imagina 20 graus abaixo de zero, não sei nem o que é isso. Bem, mas enfim, ele, com 20 graus abaixo de zero, ele resolveu sair pela primeira vez da casa dele. Não podia nem ir de carroça, porque ela era muito pesada, teve uma troika, né, que era mais leve, tipo um trenó, e foi até a casa do irmão do Peter Fedorovitch. O irmão dele chamava Ivan Fedorovitch. E aí chegou lá, não sabia nem como se comportar, chegou lá junto com 2 criados e disse que queria conhecer o rapaz. O rapaz só mexia os olhos. O rapaz tinha 20 anos e tinha ficado paralítico desde então, lembrando que o conde já está com 40 anos, e ele ficou impressionado. No início, ele achava que era ignorância. Ele só pode ser resignado e paciente
porque ele é ignorante, ele nunca teve nada que nem eu, né? Nunca teve nada material, não foi nos saraus, não viveu na sociedade, não viveu no luxo. Então, por isso que ele não é resignado. E o rapaz, o Ivan, ele perguntava, mas vem cá, você é feliz? E ele dizia, eu não posso dizer exatamente que eu sou feliz, mas eu tenho tudo o que eu preciso. E ele pergunta, o que é tudo que você precisa? Ele disse, eu tenho irmãos, uma mãe e um pai, são 10 mãos e com amor me atendem a todas as necessidades. Para que eu preciso de mais? Minha mãe me ensinou que sem paciência e sem resignação, o sofrimento dura muito mais, porque diariamente estamos pensando somente na dor, somente no sofrimento. Já com toda a paciência e resignação, eu consigo entender que tudo tem seu tempo e assim eu vou vivendo a minha vida com pessoas que fazem tudo para mim, que me vestem, me alimentam e me dão amor. E o Conde ainda não entendia direito isso. O Ivan até falou para ele, e eu ainda estou numa situação muito melhor, você precisa conhecer um outro morador da sua propriedade, chamado Tito Gerkov, que foi à guerra da Crimeia, que nem o senhor, e que hoje, além de paralítico, ainda é cego e é pobre. Não tem ninguém na família dele. Ele é ajudado por poucas pessoas na propriedade que ele tem, um esbar, que ele chamava. O Conde se interessou em conhecer esse Tito Gerkov. Ao ir embora, fez uma doação de alguns rublos, né, a moeda da Ucrânia na época, da Rússia na época. E ainda pôde escutar, quando ia embora da casa do Ivan, que o Ivan pegou o dinheiro, dividiu o dinheiro entre a irmãzinha dele, a mãe e o Peter, para comprar roupa, comprar um calçado e para comprar um apito para espantar as galinhas, ou chamar as galinhas, se eu não me engano. E a irmãzinha perguntou, e você, meu irmão, não vai querer nada do dinheiro? Ele disse, não, eu já tenho tudo. Isso já é uma grande lição, né? Eu já tenho tudo, na situação que ele se encontrava. Pois bem, o Conde Dmitri foi a visitar o outro paralítico, entrou numa casa muito pobre, já com paredes de limo, porque poucas pessoas cuidavam. A bem da verdade, o Tito Gerkov, ele só era cuidado por pessoas que na infância, quando ele tinha os braços que ele podia mexer, ele carregava no colo essas pessoas. Então, essas crianças que ele ajudou, que tantas vezes ele socorreu, doentinhas e tudo mais, hoje eram as pessoas que ajudavam a ele, porque ele era paralítico, cego. E em um determinado momento da conversa do Conde Dmitri com o Tito, ele diz assim, e você? E mais uma vez ele escuta a resposta assim, da resignação, da paciência, e que ele entende que ele está seguindo os desígnios e a misericórdia de Deus. E aquilo surpreende, porque na cabeça do Conde, apesar de ele ter uma mãe muito religiosa que ensinava a ele o evangelho, depois ele menciona isso, ele não vivia das leituras do evangelho. Então ele achava, de certa forma, que essas pessoas eram assim por ignorância. E aí ele diz, mas você é cego, você não gostaria de ver? E aí tem uma frase forte no livro. Ele foi à guerra da Crimeia, esse Tito Gerkov, que ficou cego, e ele diz assim, Conde, senhor, para ver as coisas que eu presenciei na vida, ser cego é uma benção. E aí a gente pode imaginar o que a guerra fez com essas pessoas e faz até hoje com os povos que entram em guerra. Pois bem, ele ajudou também. O Tito Gerkov, ele cada vez estava dando mais dinheiro, então financeiramente ele estava cada vez mais abrindo o coração dele. Já começa a acontecer a mudança do homem antigo para o homem novo no Conde. Aos poucos, mas já começa, porque ele já entra nas casas, ele já vê aquela pobreza que ele nunca tinha visto na vida dele e já começa a, pelo menos, deixar uma parte financeira, além do que ele presta atenção, talvez para entender um pouco mais a dor que ele sente, ele presta atenção nessas pessoas
que para ele eram completamente inexistentes no passado. Ele deixa o dinheiro e mais uma vez, mais dinheiro dessa vez, e mais uma vez ele se surpreende, pois o Tito Gerkov nada fica com ele. Ele entrega tudo para as outras pessoas, para que elas tenham o que elas querem, porque ele também diz que tem tudo, já que tem pessoas amorosas que o ajudam até hoje. Aí o Tito Gerkov fala de mais uma pessoa, que é o Elias Petrov, que era uma pessoa que sofria, tinha epilepsia quando era novo, mas teve uma explosão, e essa explosão fez com que ele perdesse todos os sentidos e tudo mais. E ele mora com a mãe. O tempo já estava ficando muito ruim, uma tempestade de neve, estava na hora do almoço também. Aí o conde volta para casa, mas no dia seguinte ele disse que gostaria de conhecer o Elias Petrov, e assim parte, mais uma vez, sempre acompanhado do menininho de 10 anos que passou a ser o fiel escudeiro dele, e sempre ia junto, né? Estava gostando de estar junto do conde, uma pessoa que já começava a mudar. Ele entra na casa do Elias Petrov, ele mora com a mãe com 60 anos. E o que mais impressiona ao conde, esse daí, além de paralítico, ainda era cego e mudo por causa da explosão, surdo, né? Mas o que mais surpreende a ele é que a mãe trata o filho como um traste, um pedaço, um bolo, né? Que só faz atrapalhar a vida dela, que ela cuida dele há 18 anos e que não aguenta mais, que ela poderia estar trabalhando numa casa de gente rica e tudo mais. E ele fica revoltado, porque ela diz que, por causa do filho, que não tem mais, não sente mais nada, mas come muito, e quando sente fome, chega a grunhir, porque não consegue falar, e com isso, como ele come muito, engordou demais, e que tem um trabalho danado, enfim, ela só faz reclamar, a tal ponto que o conde diz assim, mas você é mãe dele, poxa, por que você reclama? Você não tem paciência? E tinha uma ligação interessante nisso aí, porque ela falou, não tem paciência? Eu estou há 18 anos com esse traste, ela falando. Mas a verdade, a gente vai ver na história, é que ela não consegue ficar longe do filho. Umas relações estranhas e, ao mesmo tempo, interessantes, a riqueza do ser humano, né? Como, mesmo reclamando de tudo, ela não consegue largar daquele filho. E adiantando a história, tem uma última, que lá a mãe do Elias Petrov, ela diz assim, você deveria conhecer, era o droguista, né, o farmacêutico, Kozlov. E ele pergunta, ele é paralítico que nem eu? Ele é paralítico que nem você? Ele é só... por que a mãe menciona isso? Porque a mãe já não aguenta mais o filho e diz que quer se livrar do filho. Fala até de suicídio. E ele diz, que isso, você está louca, você é mãe dele, você tem que cuidar dele, não pense nisso. E ela diz, é porque você não conheceu o droguista Kozlov, o farmacêutico Kozlov. E quem é ele? Ele mora próximo daqui, ele foi muito rico, foi um farmacêutico muito rico, mas foi para a Sibéria, ele era republicano, então foi preso na Sibéria, e lá adoeceu, adquiriu uma doença, e na época se chamava lepra, e ficou leproso. E a esposa dele, não aguentando mais conviver, a esposa dele, que eles tanto se amavam enquanto estavam bem, não aguentando mais conviver ao seu lado, tirou a sua própria vida. Por isso que ela menciona. E curioso, o conde Dmitri disse, eu quero ir para lá. E a última visita que ele faz, e a mais marcante, ele chega na propriedade, no esbar, né, na casinha do droguista Kozlov, e é impedido de entrar, porque de lá dentro esse droguista era auxiliado por um anão, o Cal, que diz, deixa a sua caridade, a sua esmola aí na porta, que não pode entrar porque aqui mora um leproso, não entra. E os próprios criados falaram, mestre, a gente não pode entrar aí, ele é leproso. E ele diz assim, mas se ele fosse eu e eu fosse ele, eu gostaria que alguém me visitasse e me trouxesse um pouco de compaixão. Olha, em 2 dias, visitando quem sofre mais do que a gente, o efeito que a providência já estava fazendo. E como ele já vinha mudando daquele orgulho das pessoas que ele não enxergava. E assim ele visitou, e é uma visita extremamente marcante. E ele fica impressionado com a capacidade de oratória do Ivan.
que escreve para jornais, ou pelo menos quando podia escrevia, mas hoje em dia a lepra narra no livro, é muito forte a passagem, narra o livro que a lepra já corroeu parte do seu nariz, da sua língua, os seus cílios, as suas sobrancelhas, que as mãos são somente cotocos. Um quadro, o anão até prepara ele antes de entrar. Por favor, conde, não se assuste. Ele é monstruoso. E ele diz assim, mas eu nunca vi um leproso e nunca vi um monstro. Eu quero entrar. E assim ele exige, ele entra carregado pelos seus criados, porque ele não ia sentar em lugar nenhum lá, depois ele acaba sentando. E a primeira reação do conde quando entra na casa do droguista Kozlov é de puro silêncio. Ele não tinha condições de emitir uma palavra, tal a tristeza e o horror que a figura causou nele. Mas essa figura, monstruosa, conforme diz o livro, tinha uma oratória sensacional, magnífica. E fala, e ele pergunta, você é feliz? Ele diz, sim, porque eu estou cumprindo a minha missão perante a Deus. E ele fala com uma propriedade que ele diz assim, e há detalhe, eles já previam que alguém ia visitar, já tinham falado para ele que alguém ia visitá-lo naquele dia. Porque ele é muito ligado aos estudos espíritas, ele fez pesquisa, o droguista de Swedenborg, das irmãs Fox, dos efeitos de Hydesville, e leu Kardec. E nós já estamos falando em 1875, então a obra de Kardec já estava toda aí sendo traduzida para o russo pelo russo Alexander Askasov, agora confundi o nome, depois eu vejo aqui. Aí ele visita e ele fala com uma propriedade, ele diz assim, nossa, você, o conde falando para o droguista, né, Kozlov, você fala como se fosse um orador, como se tivesse lido o Evangelho. Eu disse, eu li tudo. Você fala como se fosse um padre da Igreja Católica Ortodoxa Russa. Ele disse, eu li tudo. E ele diz assim, mas como que você pode ser feliz nessa situação que você se encontra? Aí ele diz, o Kozlov diz assim, sim, conheço, excelência. Eu conheço a história do cristianismo do primeiro século, porque o droguista está tão feliz com a presença que ele já sabia, através de amigos espirituais, que ia chegar alguém lá, mas ele pensava que fosse um espírito. Então, quando ele vê o conde chegando, ele compara como se o conde fosse os apóstolos cristãos visitando o Vale dos Leprosos no primeiro ano do cristianismo. E aí ele diz, eu conheço, excelência, o Evangelho. E olha que testemunho bacana daquele leproso sofrendo com aparência monstruosa. O Evangelho ha sido o grande esteio onde me amparo para enfrentar as desventuras. O consolo supremo das horas que aqui suporto entre o amargor da miséria, o opróbrio da doença e a solidão dos afetos. Então, ele reconhece isso. E aí ele começa a conversar também do espiritismo, começa a conversar e cada vez mais o conde interessado nisso, querendo ler esses livros, porque ali ele estava encontrando um consolo, uma explicação, um lenitivo para as suas dores. E ele diz assim, começam a conversar de reencarnação, quando o droguista Kozlov diz que ele foi a reencarnação, ele é a reencarnação de Ivan o Terrível. Para quem não sabe, Ivan o Terrível foi o primeiro czar da Rússia, governou de 1533 a 1584, 51 anos governando, e não tinha esse apelido à toa. Matou suas esposas e até mesmo seu filho. E foi o czar que conquistou a Sibéria para a Rússia. Olha como é a lei de causa e efeito. Onde o droguista Kozlov foi preso e adquiriu toda a lepra, todo esse sofrimento, na Sibéria, onde 300 anos depois, né? Onde 300 anos depois de ter conquistado, era lá que ele estava. E aí o Dmitri cada vez mais interessado, mas o Dmitri
escutando que ele foi Ivan Terrível e ele explicando que o Cal, o anão, era cúmplice daquela vida dele e que agora vinha para ajudá-lo. Porque quando o Cal, nessa vida agora, foi colocado na porta dele, criancinha, o droguista Kozlov, que na época era um farmacêutico rico, pegou o Cal com todo afeto e cuidou dele quando criança. E hoje era o Cal que cuidava dele, colocava comida para ele. E aí o Conde Dmitri diz assim, mas vem cá, se é verdade mesmo que você foi Ivan Terrível, segundo os padres aqui da Rússia, você deve estar ardendo no inferno até hoje. E aí a resposta do Kozlov, o orador, fala o seguinte, e nossos santos monges de Kiev afirmam a mais convincente verdade que jamais saiu de suas bocas. Porventura, não é inferno viver uma alma que conheceu as glórias do poder, os caprichos do amor, o triunfo das paixões, os regalos da fortuna, a fascinação das turbas prostradas a seus pés, os gozos vis da soberania cruel. Não é inferno sentir-se essa alma, depois de tantos séculos, retida numa cadeira de rodas, prisioneira de si mesma, votada ao mais contundente abandono pelos próprios a quem amou, envolta em miséria sem fim, sentindo minuto a minuto a lepra corroer-lhe as carnes, devorar-lhe os olhos para torná-los cegos, destruir-lhe as mãos que outrora foram homicidas para aprofundar suas mesmas amarguras, soltar-lhe os dentes para detalhar o martírio e a fealdade, deformar-lhe o rosto para torná-lo monstruoso como o próprio caráter que outrora delinquiu. E ele vai falando mais. É uma cena realmente assustadora, porque quando você lê o livro, você vê na tua frente o estágio dos Kozlov. E pior do que isso, ele amou demais a esposa, mas a esposa, não aguentando a lepra que ele adquiriu, fugiu de casa, mas as autoridades russas obrigaram ela a voltar para cuidar dele, e não suportando e não tendo fé na vida após a morte, não tendo fé em Deus, ela tirou a vida. E a única coisa que o Kozlov via, já que os olhos deles eram esbranquiçados, ele não conseguia ver nada. A única coisa que ele via mentalmente era a mulher dele, o espírito da esposa dele suicida, blasfemando, bradando aos quatro cantos a dor que ela sentia pelo ato infame que ela cometeu. Inclusive, tem uma frase fortíssima que ele diz o seguinte, dá uma pena, muita compaixão nessa hora, porque ele diz o seguinte, ele é irremediavelmente cego, impossibilitado de enxergar até mesmo os alimentos de que se nutre. Não vê nem se há deteriorações. Aí ele diz assim, eu não consigo nem mesmo ver, olha essa frase, eu não consigo nem mesmo ver a piedade consoladora de um raio de sol na primavera. Gente, quando a gente escuta uma história dessa, de uma dor dessa, com certeza naquele momento o Conde Dmitri, que já estava às lágrimas, ele pôde entender que a dor dele, por maior que fosse, era muito pequena. E aí ele pergunta, para terminar, para o Ivan, né? Que foi quem foi Ivan Terrível hoje, o farmacêutico Kozlov, que conseguiu espiar todo o mal que fez, depois de 300 anos se preparando para essa vida. Ele pergunta, então, e que fazes, então, desgraçado? O que fazes quando semelhante tortura que os infernos esqueceram-te de inventar te enlouquece a mente? Bradou Dmitri, banhado em lágrimas. Que faço? Respondeu Kozlov. Que faço? Volto-me para Deus, oro, suplico a clemência dos céus para minha esposa, não para ele, 100 vezes mais desgraçada do que eu, porque eu, excelência, possuo o tesouro de uma certeza inabalável na misericórdia do Altíssimo, certeza que me consola e revigora para levar até o final
a humilhação da minha vergonha de alma culpada que se arrepende, ao passo que ela nem mesmo acredita em si própria, na existência da própria alma em atribulações, pois supõe-se viva a debater-se em insondáveis pesadelos agravados pela minha presença. Sim, e vão terrível, degradado pelos próprios crimes do passado, cujas repercussões expiatórias o perseguem há 3 longos séculos, reduzido ao mais trágico e mais sórdido nível social existente sobre a Terra, mas arrependido, certo do seu passado reencarnatório, absolutamente certo e confiante na justiça do presente, esperançado na reabilitação por meio da dor e do trabalho para a situação digna no futuro, e resignado aos complexos da atual situação, ao compreender que, sendo alma imortal, destinada à ininterrupta, quão gloriosa ascensão para o melhor, à procura da perfeição, será necessário que sofra, que chore, que se submeta e humilhe, para aprender que a lei promulgada para as diretrizes das almas da Filha de Deus é amor a Deus e ao próximo. Caminho de luz que um dia o alçará à dignidade da união com ele, o absoluto. É uma lição, né? Depois o conto, essa história continua, mas a partir desses depoimentos, Dmitry está completamente mudado. Ele trata as pessoas de outra forma. Ele trata a Melânia, a moça que cuidava dele, com um carinho inimaginável. Ele começa a ter visões com a mãe dele. A mãe dele, inclusive, que conhecia essas pessoas, porque ela visitava os esbás. Um dia ele tem uma visão e ela confessa que quem fez aquele menininho que falou alto, baixo, mas não o suficiente naquele dia, quem levou aquele menininho pela mão, ela como espírito, para mexer com o filho, foi ela. Sempre velando pelo filho, por mais que já tivesse ido embora. E assim, é uma história lindíssima, a mudança que ele faz para conhecer o espiritismo, para ajudar, ele passa a ajudar todas as pessoas, vale muito a pena ler essa história. E aí a gente chega à seguinte conclusão: não temos motivos para sofrer, para reclamar, para blasfemar. Nós temos o conhecimento do Evangelho, como essas pessoas tinham. Nós sabemos que tudo passa, nós sabemos que tudo que nos acontece é oportunidade de aprendizado e crescimento. Temos 2 formas de enfrentar as coisas que nos acontecem, seja coisas dores, sejam alegrias. As 2 formas de enfrentar são com equilíbrio ou desequilíbrio. Bem, eu acho que quando a gente divide assim, a gente só tem uma opção, que é o equilíbrio. É isso que a gente deve buscar. Às vezes a dor está forte, sim, mas nós estamos preparados. Com o tempo, aquela dor se torna o grande aprendizado das nossas vidas. Que Deus abençoe a todos, que nosso Pai possa nos ajudar todas as famílias que estão sofrendo nesse momento atípico, mas extremamente importante para todos nós e para a evolução da população mundial de nosso planeta como um todo. Obrigado. Nós agradecemos imensamente ao nosso Frederico por ter nos levado a essas reflexões tão importantes para nós. E antes da prece, nós gostaríamos de dizer que na terça que vem teremos a continuação do estudo das obras da Dona Ivone Pereira e eu irei falar sobre um outro conto. Irei falar sobre Leonel e os judeus. É uma história também muito interessante, que vale a pena a gente estudar. Consta no livro Dramas da Obsessão, escrito pela Dona Ivone do Amaral Pereira, ditado pelo espírito Dr. Bezerra de Menezes. Então, é algo muito interessante, os estudos da obra da Dona Ivone do Amaral Pereira. Então, lembramos que as pessoas que quiserem, puderem, ninguém é obrigado a nada, a nos ajudar na manutenção da nossa obra social. Estamos com o sorteio de uma panela de pressão elétrica, que, segundo
as pesquisas mais recentes dos especialistas no assunto, faz sopa de ervilha em 20 minutos. É uma coisa maravilhosa. Eu já andei pesquisando, canjica em 10 minutos é uma coisa excepcional, né? Então, eu acho que vale a pena, quem quiser e puder ajudar, depois a gente pode explicar como faz para ajudar na divulgação desse sorteio, que nós vamos ter um sorteio ao mês, porque tínhamos um almoço mensal, um almoço no qual nós iríamos arrecadar o recurso necessário para a manutenção da nossa obra social, que continua. Continuamos ajudando as famílias, seja com cestas básicas, com remédios, com socorro médico, com tudo aquilo que a gente pode ajudar, né? Seja na reconstrução e no socorro de casinhas que estão caindo. Então, em tudo isso, de maneira muito discreta, a Casa de Batuíra atua na comunidade onde ela está inserida, no município de São Gonçalo, estado do Rio de Janeiro, socorrendo aos que sofrem, aqueles que nada têm, aqueles que são os invisíveis para a sociedade, né? Então, é o nosso dever ajudar. Então, as pessoas que quiserem e puderem nos ajudar a ajudar, nós agradecemos imensamente. Lembrando, então, que amanhã, às 15 horas, teremos o nosso momento de oração. Todos os dias, às 15 horas, temos um encontro com Deus. Um momento de oração, todos são convidados a participar também. E agora vamos à nossa